Olá, seja bem-vindo ao meu canal marcoteles.com.br. Eu quero agradecer a você por estar assistindo, deixe o seu like, sua curtida. E hoje nós vamos falar sobre o que a Bíblia tem a dizer de modo geral, não de modo muito detalhado, mas de um modo geral, sobre doutrinas como nazismo, comunismo, fascismo e coisas desse tipo. De onde vem a origem, né? Isso é o que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Espero que você goste do que nós vamos falar. Serão coisas um tanto quanto polêmicas assim, mas é importante que possamos entender de onde vêm essas ideias para que não venhamos a atribuir à Bíblia Sagrada ideias que estão totalmente fora de seu contexto, tá bom? Que Deus abençoe rica e abundantemente e vamos ao nosso texto de hoje. É muito comum que atribuam ideologias particulares à Bíblia Sagrada para tentar justificar um partidarismo pela autoridade das Escrituras. Alguns tentaram criar uma história comunista da Igreja primitiva com total erro. Outros tentaram atribuir autoridade cristã ao fascismo ou outros tipos de ditadura. Existem também aqueles que desejam justificar os horrores da Inquisição Católica, apelando para as Escrituras, especialmente Olavetes que corrompem o cristianismo atual. Será que a Bíblia endossa esse tipo de argumento? Vamos analisar essa questão neste vídeo. Antes de tudo, preciso alertá-la para um detalhe importante para a compreensão do assunto que vamos tratar. Eu vou me referir aos judeus, mas não ao povo judeu como um todo. Vou me referir como uma parte do povo que é dirigida pelos fariseus durante a história. Todo o problema que citarei aqui refere-se ao que Jesus chama de fermento dos fariseus, que reunia o povo em volta deles e fazia crescer seus discípulos, mas afastava o povo de Deus. Os fariseus existem até hoje de uma forma ou outra, portanto devemos entender as citações desse vídeo como referências à ação dos fariseus no povo de Israel, e não como qualquer tipo de discriminação. Estamos explicados, vamos aos fatos. Primeiramente, precisamos entender de onde vem a ideia de revolta contra o poder instituído. Os Olavetes, de forma bem desonesta, dizem que vem do filósofo Kant, mas dizem isso apenas porque Kant era pastor protestante. A cegueira anti-evangélica dos Olavetes não lhes permite ver que Tomás de Aquino já fizera uma quebra de paradigma ao inserir o aristotelismo em contraste com o platonismo católico. Entretanto, o comportamento revolucionário não surgiu com Tomás de Aquino tampouco, mas surgiu com os fariseus e outros partidos no tempo de Jesus. Quando Jesus veio ao mundo, o Império Romano dominava todo o mundo antigo. Esse império garantia uma globalização relativa necessária à vinda do Messias. A Pax Romana garantia a ida e vinda de comerciantes por todo o império, levando consigo cultura e riqueza. Para que os comerciantes de diversos povos se comunicassem, era necessária uma língua comum. Antes dos romanos, os gregos tiveram um grande império e impuseram o idioma grego como língua oficial. Embora o idioma dos romanos, o latim, se tornasse oficial posteriormente, foi muito mais interessante para os romanos aproveitar a existência do grego como língua oficial, mantendo a unidade e dinâmica comercial no império. Mesmo que os romanos representassem certa estabilidade para os povos, os israelitas não estavam satisfeitos. Depois de muita desobediência a Deus, os israelitas passaram pelo exílio, onde se tornaram mais zelosos pelas escrituras e menos tendenciosos à idolatria. Os judeus interpretavam as profecias sobre o Messias como um grande general que viria e geraria um grande império para os judeus. No tempo do Império Romano, os judeus estavam insatisfeitos por serem submissos aos romanos. Os israelitas criaram alguns partidos que defendiam a libertação de Israel pela vida do grande general como Messias prometido. Dentre estes partidos, os mais conhecidos são os fariseus, zelotes, saduceus e essênios. Jesus lidou especialmente com fariseus e saduceus. Os fariseus eram mestres no judaísmo, mas não eram sacerdotes.
Era uma espécie de sábio instruído na lei de Moisés que não se baseava no Antigo Testamento, mas na interpretação oral do mesmo, que após ser escrita deu origem ao Talmud, que é um conjunto de normativas usado pelos rabinos herdeiros dos fariseus até hoje. Jesus criticou muito essa prática dos fariseus, de criarem leis adicionais à lei de Moisés, pois, devido a esses acréscimos, os fariseus foram incapazes de perceber que Jesus era o Messias prometido. Os fariseus pretendiam a libertação de Israel pela via militar com o Messias, mas de forma cuidadosa e progressiva. Eles não arriscavam muito. Até por isso, mantinham boas relações com os romanos e acusaram Jesus de querer o lugar de imperador, pois Jesus mesmo dizia que era o Messias. Os saduceus eram aqueles ligados ao sacerdócio no templo de Herodes. Estes mantinham boas relações com os romanos para manter seus privilégios como sacerdotes. Eles, inclusive, tinham uma simbiose com os fariseus nos negócios do templo. O próprio apóstolo Paulo era fariseu e fazedor de tendas, o que significa que provavelmente fazia suas tendas com peles de animais oriundas dos sacrifícios no templo. Os zelotes eram o partido mais exaltado entre os judeus e defendiam o reino do Messias instituído à força e estavam sempre à procura de um novo Messias entre seus conterrâneos. Neste ambiente, o comportamento revolucionário, que buscava um governo perfeito na terra para um povo escolhido, estava estabelecido. Eles não compreendiam que o reino de Jesus é do céu e não deste mundo, mas do mundo vindouro, após a criação dos novos céus e nova terra. Depois da crucificação de Jesus, os judeus foram dispersos pelo Império Romano por volta do ano 70 d.C. Eles se espalharam por todo o mundo antigo e foram se adaptando a situações difíceis, pois eram proibidos de comerciar e de possuir terras. Como resultado, se especializaram em transações financeiras, criando os primeiros bancos com empréstimos a crédito, que gerou mais ressentimento contra eles, mas ao mesmo tempo os fortaleceu como agentes importantes para financiamento de riquezas. Entretanto, os judeus não abandonaram a ideia de um império para o povo escolhido e esperam o Messias como um grande general até hoje. Essa crença dos judeus não é algo ruim, embora errada por negar o verdadeiro Cristo. Essa crença, junto com o ressentimento, gerou alguns problemas para algumas mentes que começaram a imaginar ideias para um novo mundo. Um destes judeus que herdou ideias revolucionárias foi Karl Marx. Entretanto, Marx não esperava o Messias, mas o Anticristo. Daí surgiu o comunismo e doutrinas derivadas, como o socialismo, o fascismo e o nazismo. Essas doutrinas têm algumas características em comum, que são a esperança em um mundo melhor por uma ação transformadora na história, a ideia de que existe um ponto de referência na história que seja glorioso e um povo escolhido que herdaria essa terra prometida. A esperança de um mundo melhor é algo comum entre eles. A principal diferença está nos outros dois componentes dessa ideologia, ou seja, o momento glorioso na história e o povo escolhido que herdará a terra prometida. Para o comunismo, o tempo glorioso é um futuro indefinido em que será realizado o comunismo, onde tudo será de todos. O povo escolhido são o proletariado ou outros grupos marginalizados e contrários à moral cristã. Os socialistas também têm os mesmos pontos, entretanto têm uma abordagem mais calma e gradual, sem pressa de fazer revolução. Para o fascismo, um tempo glorioso está no passado bem definido e romantizado, como uma glória do povo que deveria voltar. O fascismo tem um foco mais nacionalista, pois a identificação com o povo no passado requer a ideia de nação. Portanto, o povo escolhido para o fascista são os descendentes do povo dito como glorioso. Os fascistas e nazistas pregavam essa ideia de passado glorioso, seja pelo Império Romano e Germânico ou pela ideia de povo ariano de raça pura. O povo escolhido para eles eram os alemães e os italianos. No Brasil, tivemos também os integralistas, que eram um partido fascista.
Para o líder do partido, Plínio Salgado, o passado glorioso estava numa ideia de um índio heróico e valoroso que seria a base do povo brasileiro. Não preciso nem dizer o mal que essas doutrinas criaram. O nazismo matou milhões de pessoas, inclusive diversos judeus e outros considerados menos hábeis para a vida, segundo doutrinas evolucionistas da época. O comunismo matou milhões de pessoas durante a história, mesmo entre aqueles de seu próprio povo. Genocídios eram comuns entre esses ditadores, como ocorreu na Rússia, China e Cuba, por exemplo. Os socialistas continuaram com a mesma ideologia, mas com uma pegada mais comedida. Recentemente vemos o resultado do comunismo na desgraça da Venezuela e na recente história do Brasil, onde o Partido dos Trabalhadores realizou o maior esvaziamento dos cofres públicos da história e quase acabou com os valores familiares no Brasil. Apesar da origem desses movimentos remontarem ao judaísmo, os judeus em geral são contrários a eles. Entretanto, existe um mistério para muitos que é o fato dos judeus apoiarem, vez por outra, ações socialistas. Isso se explica pelo engano realizado pelos socialistas, aproveitando-se da fé dos judeus. Como os israelitas ainda esperam o Messias, qualquer promessa que pareça favorecer o advento do Messias é apoiada pelos judeus com certa esperança. Entretanto, o apoio comunista aos inimigos muçulmanos de Israel já tem alertado muito deles a entender que do apoio comunista não virá nada de bom para os judeus. Depois de entender isso, podemos perceber que a Bíblia não apoia nenhuma dessas doutrinas. Devemos entender por Bíblia o Antigo Testamento e o Novo Testamento à luz da própria Bíblia. Aqueles que procuram um mundo melhor por vias políticas e militares somente geram ódio e desgraça. Jesus é o príncipe da paz e veio ao mundo para resgatar um povo adquirido para viver em um mundo melhor de verdade. O povo adquirido ou povo escolhido de Jesus são aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador de suas almas. O mundo melhor de Jesus virá somente após o fim deste mundo, onde Deus instituirá novos céus e nova terra em que habita a justiça. Portanto, um verdadeiro cristão não deve seguir ideologias que prometam salvar o mundo, pois este mundo já está agonizante e somente a fé em Jesus nos livrará da condenação do inferno. Precisamos evitar todo tipo de ideologia que se mostre como solução política para um povo escolhido. Isso inclui não contaminar o cristianismo com judaísmo, comunismo, fascismo e outros tipos de erros. Devemos ver um cristianismo puro, que se preocupa e se dedica a viver a vontade de Deus, anunciando Jesus até que ele venha no céu com poder e grande glória.